Vamos falar sobre commodity e principalmente como agregar valor numa commodity. Alexandre, eu vendo um produto ou um serviço que é commodity, o cliente ele entende como sendo um commodity, mas como que eu consigo cobrar mais? Eu trouxe um exemplo muito simples para que eu consiga de alguma forma ilustrar o como a gente pode levar a história do café para todos os negócios. Então gruda aí, porque lá vem história. Primeiro vamos falar sobre o café. Você lembra? Vamos pegar aqui o exemplo lá na casa talvez da avó, da mãe. O café que a gente mais utilizou quando criança, pelo menos no meu caso, né? Eu sou de 1983 e eu lembro que por muito tempo eu nem imaginava que o café fosse em grão. Então nós tínhamos um café solúvel. A gente colocava 1 ou 2 colheres numa xícara e diluía em água, né? O mais simples possível. Só que, com o passar do tempo, as coisas mudaram. A gente começou a ganhar o conhecimento do café, assim como outros produtos. Então o que nós aprendemos já sobre o commodity? Primeira coisa, nem todo commodity é igual. E o que o diferencia são os serviços. E você vai entender um pouquinho mais o que são serviços no mundo do café. E agora tente se conectar no mundo do café, depois se desconecte do mundo do café e olhe para o seu produto ou serviço na sua loja, na sua empresa, no seu escritório e assim por diante. Vamos pegar o exemplo desse café aqui. Onde eu tenho aqui um espaço onde eu posso sentir o cheiro do café. O cheiro do café, nesse caso aqui, será que ele é um serviço ou ele é commodity? Se eu observar uma outra embalagem, vamos pegar aqui um café já moído. Vou pegar um café aqui moído. Esse café aqui, inclusive, ele está embalado a vácuo, né? Aqui talvez um diferencial desse café. Mas por que esse café aqui, por quilo, custa muito mais do que esse café? Ou por que esse café aqui, vamos dar um exemplo, esse café aqui, ele custa o dobro desse café aqui também é em grãos, que é esse café que está aqui na minha mão, que também é em grãos. Nesse momento a gente começa a observar alguns serviços já dispostos nesses produtos que estão na mesa. Primeiro, quando eu falo que o cheiro ele é um serviço, naquele momento tem pessoas que pagam por isso. Talvez se eu abrir aqui o pote de café aqui de café granulado, o cheiro do café granulado, você lembra o cheiro do café granulado? É totalmente diferente se eu pegar aqui, por exemplo, esses grãos que são desse café aqui e cheirar. Aqui eu tenho um aroma totalmente diferente. Para algumas pessoas, o aroma, o cheiro, ele é um serviço. Ora que a pessoa vai pagar mais por isso, beleza? Só que daí eu começo a envolver algumas outras coisas também importantes, que é a questão da conveniência. Será que a conveniência no café também é um serviço? Vamos pegar um exemplo. Para que eu consiga fazer esse café aqui que está em grão, né? Esse café que está em grão, eu consiga fazer ele, por exemplo, passado. Vou pegar um exemplo simples aqui. Vou passar ele, colocar um filtro, né? Um filtro de café, vou colocar dentro do coador, vou colocar o café em grão e vou passar o café. Será que dá para colocar o café em grão? A gente sabe que não dá. Então, para isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso moer o café. Olha só o ritual que eu preciso ter. Nem sempre eu vou ter condições de pegar o moedor de café, abrir o moedor de café, jogar os grãos dentro do moedor de café e fazer todo o processo para depois coar. Muitas vezes eu preciso ter conveniência. Vamos dar um exemplo. Você está viajando e você para no aeroporto. Naquele momento você tem vontade de tomar um café expresso. Como é que você faz? Será que você consegue levar uma Nespresso junto com você lá no aeroporto para você fazer o café? Naquele momento, para você sentir o aroma, para sentir todo aquele gosto do café, como talvez você sente lá moendo grão, lá numa Nespresso e assim por diante, você vai ter que pagar o preço. Ou seja, pagar o serviço da conveniência. Só que acontece uma coisa muito importante também no mundo da commodity. Cada vez mais os rituais, eles também estão se transformando em serviço. Eu me esforço para moer o grão, eu me esforço para coar o meu café, porque eu quero sentir o cheiro. Eu fazer o meu café faz parte, né, do meu rito, do meu ritual, e isso eu pago o preço. Vamos pegar um exemplo muito simples também do mundo do vinil. Se tu olhar lá atrás, o vinil ele era um commodity, era música, né? Tocar a música. De repente chegou a tecnologia e o vinil foi deixado de lado. Só que hoje algumas pessoas pagam muito caro por um disco de vinil, pagam um valor por uma vitrola ou por um toca-discos. Tudo por quê? Porque ele tem um valor percebido do ritual que aquilo, né, que aquilo tem. Então assim, eu tenho que entender que muitas pessoas vão pagar o preço por isso. Vamos dar um outro exemplo aqui. Digamos que eu chegue no meu escritório e eu queira fazer um café expresso. Eu venho aqui e pego uma Nespresso com uma cápsula que ela custa em torno de R$ 2,90, R$ 3, R$ 3,50 nos dias de hoje. R$ 2,40 quando muito bem pago.
Vou colocar o café aqui na Nespresso, fecho a tampa dela e faço um café expresso dentro do meu escritório. Não preciso ir numa cafeteria, numa padaria, em algum lugar para fazer meu café. E olha só, cada cápsula de café tem uma história. Então eu tenho aquela edição especial, que ela vem, por exemplo, lá de alguma montanha em Minas Gerais, vem de alguma fazenda específica lá no norte da Suíça. Né? Então, o que acontece o que é serviço nesse caso? A história. A história se transforma em serviço. E eu, como apreciador de café, eu vou pegar lá, eu vou começar a ler a história e naquele momento, talvez, eu sinto o cheiro, eu imagine aquele café que vem num lugar específico, que talvez ele tenha uma certa singularidade, talvez é algo que, por exemplo, eu quero degustar daquilo e naquele momento a história se transforma também num serviço. Tudo que é serviço, ele vai agregar no commodity. Quanto menos serviço você tiver, menos preço, né? Mesmo menos preço o teu cliente vai pagar. Só que olha uma coisa muito interessante, que eu vou trazer para você 2 grãos de café. Eu tenho aqui um grão de café, que é esse grão aqui, que a gente comprou no mercado, a granel. Ele tem uma certa qualidade aqui do grão, né? Bastante, não sei se você vai conseguir ver daí, mas tem bastante grãozinho quebrado, né? Bastante grãozinho queimado, inclusive, né? Com cheiro de queimado. Olha, esse aqui está com cheiro de queimado. Esse café aqui foi pago R$ 48,00 o quilo, esse café aqui. Eu tenho um outro café aqui que dá para observar nitidamente que ele é um café mais uniforme, com grãos menos quebrados, ele tem um cheiro, né, diferente, o aroma dele você sente, aqui você sente um cheiro de queimado, aqui você sente um aroma do café. Só que olha só que loucura, se eu não tenho conhecimento, se o cheiro tanto faz, tanto fez, eu quero só tomar café, tanto faz, tanto fez. Eu não tenho conhecimento de uma tora de café. Se eu não tenho conhecimento que esse cheiro aqui é de queimado ou não, por quê? Porque se eu pegar aqui o meu conhecimento do café em granulado, é um cheiro o quê? Pô, cara, é um cheiro industrializado talvez, sei lá, não tem cheiro de nada isso aqui. É um cheiro diferente, não é um cheiro do café, né? Então, se eu não tenho conhecimento sobre os cheiros, se eu não tenho conhecimento sobre a história, se eu não tenho conhecimento mínimo do café, o tipo de grão que eu compro indifere. Eu posso comprar um grão pelo preço, R$ 49,00, R$ 48,00. Ou às vezes pagar R$ 100,00, R$ 200,00 o quilo, R$ 300,00 o quilo. Então assim, observem que se o meu cliente ele não tem conhecimento sobre, pode ser que ele não gere valor no serviço que eu quero entregar. Então, olha a importância disso, né? A importância de você entender que muitas vezes você tem o conhecimento, mas Alexandre, o café ali está queimado, não sei o que, isso aí tem menos qualidade, mas será que o teu cliente ele tem conhecimento sobre a ponto de pagar o preço? Então é muito importante nós entendermos. Por isso que a gente fala que a importância da distribuição do conhecimento. É tua função, se você for um vendedor de café, por exemplo, distribuir o conhecimento, ou seja, educar o mercado. Você conseguir qualificar o teu cliente. E aí vem uma coisa muito importante também. Na qualificação, nem todo mundo vai entender o porquê que ele vai pagar o dobro, né, do preço do café. Talvez você, como sendo um cara técnico, como conhecendo o seu produto ou serviço, você sabe o motivo pelo qual. Pô, Alexandre, você sabe a qualidade, você sabe de onde vem, você sabe a procedência, você sabe como que é o processo fabril, só que o teu cliente hoje ele não tem conhecimento suficiente para gerar o valor tanto quanto você gera. Por isso que é muito importante nós entendermos que o conhecimento ele é um grande ativo gerador de valor para o commodity. Só que hoje muitas empresas elas acabam não gerando um conhecimento para deixar o seu cliente ou o mercado mais inteligente. Então, lembre-se, se você vende commodity, você precisa entender quais são os serviços que o meu cliente, o meu persona, ele está apto a pagar, seja apto pelo conhecimento, seja apto pelo preço. E obviamente que nem todo mundo, eu gosto muito de café, eu não sou um cara ultra mega power especialista em café, mas gosto de café. Mas nem sempre eu vou comprar um café que custa R$500 o quilo, entendeu? Ou seja, talvez eu não estou apto a pagar R$500 o quilo, talvez por condições financeiras, pelo momento de vida, né? Mas talvez um dia, né, quem sabe, eu consiga tomar menos café e tomar com mais qualidade, além do que eu já tomo hoje. Eu acredito que nesse momento eu estou sendo bem servido com os cafés que eu tomo para o meu momento da minha vida. E nesse momento, sim, eu pago alguns serviços, né, em cima do commodity, para que muitas vezes eu consiga ter um café expresso aqui na minha mesa, que eu consiga pela manhã vir aqui moer o meu café, ou até mesmo ter uma máquina ali onde eu aperto o botão e ela mesma faz todo esse serviço para me dar mais conveniência.
Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, né, onde nós falamos sobre o que é o commodity, né, e como que você pode agregar valor através de serviços. E agora olha para o teu produto, olha para o teu serviço, olha para o que você vende e entenda no final que quem vai pagar pelo serviço é o teu cliente. Então talvez se coloque no lugar dele, né? Consiga ter a condição de realmente empaticamente estar no lugar dele e entender assim, cara, por que ele pagaria mais por isso? E aí tem coisas muito simples, como por exemplo o atendimento, como por exemplo a cordialidade, como por exemplo você realmente ter um pós-venda, estar muito próximo do teu cliente no problema, isso talvez possa agregar muito valor a seu produto e serviço. Valeu, um abraço, até a próxima.